Bom, que Saltburn é o novo fenômeno em termos cinematográficos. Não é novidade, né? A internet tá aí bombando e todo mundo comentando o filme, falando dele, criando conteúdos explicando o final de. Eu odeio essas coisas, tipo, explicando o final de tal filme. Como explicar? Sabe assim? Tem coisa que não. Que tem final de filme que não tem que explicar, entendeu? Que tem que deixar aberto mesmo. Saltburn é um filme que tá na Amazon Prime. Foi roteirizado e dirigido pela Emerald Fennell, que fez o Bela Vingança, ganhou Oscar, e aí agora vem com esse filme. E aí eu tava vendo uma entrevista dela que foi muito legal, vou botar o link dessa entrevista aqui na descrição do vídeo, que a entrevistadora perguntou o que o Bela Vingança te deu, que você pôde se beneficiar desse aprendizado, do que o Bela Vingança te deu para poder fazer o Saltburn. E aí o que ela falou foi o grande sucesso do Bela Vingança me possibilitou, na verdade, dar uma sumida e desenvolver esse filme. Então ela conta que o Saltburn, ela simplesmente sumiu, não mostrou para ninguém o que ela estava criando, o que ela estava fazendo, para não ter exatamente interferências, assim. E como realizadores, cineastas, diretores, enfim, né? É um erro que é muito comum, né? Ela dizendo que é muito comum que acontece, é essa coisa de fez um grande sucesso e daí passa a ser muito requisitado, aí começa a ir um monte de pitching, né? Vender ideias, aí você começa a vender ideias e falar, e que se ela tivesse feito pitchings desse filme com todos esses detalhes que tinha na cabeça dela, que o filme tem, muita gente talvez falaria, não, a gente quer apostar, mas podia mudar tal coisa, entendeu? Então essa ideia que ela coloca, dessa possibilidade de criar um roteiro e escrever toda a ideia de como exatamente ela queria, e daí ela fala, olha, eu gostaria de fazer isso, ver se mais alguém vai topar, se não, mas assim, é isso que eu quero fazer. Entende? Olha a força que tem, né? A força que tem uma criação de um artista, de um roteirista, e né, no caso dela, roteirista e diretora, sem interferência de outras pessoas, assim. E aí eu penso também sobre essa mesma perspectiva, né, no caso dela, roteirista, a diretora e tal, a importância que é a criação de personagens, assim, porque existem cenas aí no filme, estou tentando não dar muito spoiler aqui, mas existem cenas no filme que eu parava assim e falava, caralho, imagina como diretor você escrever isso no roteiro e apresentar para atores e, né, buscando quais atores que vão fazer esses personagens, e daí tá isso descrito lá, ou então se não tá descrito na hora de uma conversa ali, você fala, não, mas eu acho que o personagem podia fazer isso, sabe? E aí, entendeu? E aí, assim, a pessoa, tipo, comprar, falando assim, porra, boto fé, isso mesmo, o personagem faria isso. Eu acho que isso é ter muita propriedade sobre a sua criação, sobre o que você quer falar, como você quer que isso seja abordado e uma confiança extrema nessa relação que é do diretor com o ator e do ator com o diretor, né? E ela tava falando nessa entrevista que ela tenta ser o mais fiel possível do que tá na página, do que ela escreve, assim. Então tem muita coisa que, né, teve o ator que fez o Oliver, ele propunha ali e tal, teve essa troca entre eles, mas tem muita coisa que já tava no roteiro, assim, que ela escreveu pra ser dessa forma, e isso é muito, muito interessante de saber. E acho que fica esse aprendizado mesmo pra quem escreve, pra quem cria, de não ter medo, assim, de entrar mesmo no personagem, sabe? Nessa psique do personagem, entender quem ele é e até onde ele é capaz de ir pra alcançar o objetivo dele, assim. E aí, falando de personagem, o filme eu acho que tem uma direção formidável, assim, em todos os aspectos, desde a janela do filme, que não é um que a gente tá muito habituado, como aquele 4x3, é uma coisa um pouco mais, né, que se usava antigamente, mas... E aí eu acho que também dá um outro sentimento pro filme. Então até essas decisões técnicas, elas influenciam, toda decisão técnica influencia no resultado final do filme. Mas isso também engrandece a experiência ali de assistir Saltburn. Mas o que eu acho, assim, a única crítica que eu tenho, que eu acho que não interfere necessariamente na experiência de ver esse filme,
são ali os minutos finais. Eu acho que não precisava, não tinha necessidade. Porque eu acho que uma coisa interessante da experiência de assistir o filme é exatamente a ambiguidade do personagem, assim. Porque a gente acompanhando aquilo ali sobre a perspectiva dele, né, de ser esse intruso, digamos, não intruso, mas esse personagem que é de fora daquele universo, que ele tá chegando daquele castelo e naquela coisa gigantesca, no mundo que ele não tá habituado, assim. Você vai construindo um filme meio paralelo, assim, às coisas que estão efetivamente acontecendo ali. Isso dá uma ambiguidade pro personagem, assim, que eu acho que o final tira. Ele puxa o seu tapete de uma maneira, mas não puxa o seu tapete de uma maneira gratificante ou de uma maneira que te dê algo novo, assim. Ele só tira o seu tapete pra te dar uma explicação, dizer, não, é isso aqui que eu quero que você entenda. E aí eu acho que é só esse final que eu acho que... essa explicação que eu acho que não precisava, assim. Não a dança, não é nada disso. É a explicação do filme. Eu acho que a explicação do filme não tinha necessidade. E eu tava até vendo, nessa mesma entrevista, ela fala... Você assistindo o filme, tá tudo ali, você tá vendo o que tá acontecendo. E realmente você tá vendo o que tá acontecendo. Você não sabe quem ele é, mas você consegue contar uma história dele pelas coisas que vão se desvendando e as coisas que ele vai fazendo. Então quando foi um pedaço ou outro que teve naquela explicação ali que você pensa, tipo, ah, tá, então tá, foi assim, mas que não faria a menor diferença não saber que foi assim, saber que o que eu tinha criado na minha cabeça foi de outra forma, mas que também não seria uma certeza, né? Eu acho que isso que dá essa explicação tira um pouco da força do personagem, na real, assim. Então, assim, em resumo, eu acho que Saltburn é um filme que precisa ser visto. Estão se falando muito na internet dele, tem gente falando sobre essa memificação, né? Como se ela entendeu o poder da internet, né? Porque daí, de repente, a internet inteira tá falando sobre cenas específicas. Quando você ganha a internet é onde, né, o público começa a procurar o filme e tal, e realmente existe isso. Mas eu acho que isso não é... a gente não pode desmerecer a força do personagem. Nada que tá ali por estar ali pra que a internet fale sobre isso. Eu acho que tudo que tá ali tem uma explicação para estar ali, tem um porquê para estar ali, e acho que é feito de maneira muito inteligente e muito sensível, assim. Então eu acho que, por mais que talvez, não sei, isso foi uma coisa que a internet, né, falou, não ela propriamente, a diretora, assim, que tenha sido algo que ela talvez tenha pensado, né, no desenvolvimento desse filme. Mas como criador, é super importante que, né, o personagem esteja acima de qualquer coisa, assim. E se ganhar a internet ou surgir coisas ali para que a internet fale, enfim, um ponto a mais, assim. Porque é isso, né? É assim que nos dias de hoje se vende produtos. Então, também, mérito dela, sabe? Mas o filme tá na Amazon Prime, indico demais assistir. Se assistiu, deixa aí no comentário o que você achou, se curtiu ou não, e bora conversar sobre, assim, eu tô sempre aí pra bater papo de filme. A gente gosta muito mesmo de ficar ouvindo umas coisas, entendeu?